Então hoje nós veremos expressões algébricas. No Fundamental 1, até o 5º ano, vocês sempre viram em matemática a professora pedir: resolva as expressões abaixo. Era aquele monte de número, aquele monte de conta, às vezes tinha parênteses, colchetes, chaves, aquele monte de coisa para resolver. Mas a gente ali, naquela época, quando resolvia, por exemplo, isso daqui é uma expressão das mais simples, mas é uma expressão. E o que acontece aqui? É uma expressão que nós chamamos de expressão numérica, porque só tem números. Pronto. Isso aqui eu consigo resolver fácil. 2 mais 3, 5, mais 9, 14, menos 5, isso aqui dá 9. Então eu consegui resolver. Depois, quando a gente entra no 6º ano em diante, nós vemos que existem quantidades, valores, que são desconhecidos num problema. Então, como é que eu vou resolver esse problema se eu não sei quanto é aquilo, o valor daquilo? Então, para representar esse valor desconhecido, nós usamos letras. E aí, se transforma uma expressão com letra. Então, essa expressão aqui, por exemplo, eu tenho x, que representa um número desconhecido, mais 4. Isso daqui se chama expressão algébrica. É quando nós temos uma expressão que envolve letra, tá? Poderia ser também qualquer outra letra do nosso alfabeto, por exemplo, T. Tá? Então, acompanhando aí a apostila de vocês, nós temos o seguinte: veja alguns exemplos. E aí o primeiro exemplo que está aí é a expressão escreve, 2 somado a 5. Então, quando eu leio isso, 2 somado a 5, eu só consigo entender, porque está em português, Mas e na linguagem matemática, Como é que eu escrevo isso? 2, a palavra 2, é o número 2. Somado, soma, conta de mais, Com 5, a palavra 5 representa o número 5, que tem o símbolo esse daqui. Então, no primeiro exemplo aí, nós temos 2 mais 5. Isso é uma expressão algébrica? Não, porque só tem número, não tem letra. Aí, o terceiro exemplo é um número. E quando ele fala um número, ele não está dizendo que número é esse. Então, é algo desconhecido, um valor desconhecido. Então, quando ele fala isso, o que eu vou entender quando eu passar para a linguagem matemática? Eu vou escrever o número desconhecido como uma letra. No caso aí, no exemplo, ele colocou o X. Mas quando eu falo um número, já que ele é desconhecido, eu posso representar pelo X, pelo W, pelo T, pelo M, ou seja, qualquer letra, E aí, quando eu falo um número, tá ok, já entendi que é um número desconhecido, então eu vou usar uma letra, usei o X. E se eu falar o dobro de um número, Quando eu falo o dobro eu entendo que é o quê? É 2 vezes, Então, o dobro de um número é 2 vezes esse número. Se eu não conheço esse número, então vai ser 2 vezes o X. Só que quando eu tenho um número grudadinho na letra, a gente entende que ali no meio vai ser sempre uma conta de vezes. Então, não preciso colocar o sinal de vezes, Eu posso escrever apenas 2x, ou seja, o dobro de x. Quando ele fala o triplo, o triplo são 3 vezes, Ele pode também querer uma fração, A metade de um número, O que é a metade? Eu dividi ao meio, eu dividi em 2 partes, Quando ele fala metade de um número, eu não sei que número que eu vou dividir ao meio.
Então, eu coloco uma letra dividido por 2. Lembrando que a divisão a gente sempre escreve em forma de fração, né? E se eu quiser dividir esse número por 3, por 4, como é que eu escrevo isso, né? Então, quando eu for uma fração, a gente vai ter sempre uma palavrinha parte, né? A terça parte de um número. O que é isso? É um número dividido por 3. A quinta parte de um número é um número desconhecido dividido por 5. Né? E como é que eu pego nesses exemplos, né, e posso traduzir isso como um problema? Por exemplo, vamos ver aí também. Vamos aí na apostila e ele fala assim, ó. Vou fazer o número 1, letra A, tá? Represente simbolicamente, ou seja, os símbolos, linguagem matemática, né? A soma entre o número A e o número B. Se ele está falando que é soma, então já sei que é continha demais, né? Aí ele não está dizendo um número desconhecido, ele está dizendo A e B. Ou seja, eu não sei que número é esse. Então, se eu não sei que número é esse, né? Eu vou precisar por uma letra. Ele já colocou a letra aí. Então, vai ser a soma. A soma entre esses dois números, né? Se a soma é conta de quê? De mais. Então, A mais B. E aí a gente pode ter outros problemas também, né? Por exemplo, vamos ver aí o número 3, né? Ele fala assim, ó, quantas rodas há em? Aí, letra A, 2 carros. Bem, aqui está a foto de um carro, né? Um K. O carro K, né, é um carro de 4 rodas. Então, se eu tenho 2 carros, né? Então, para eu calcular a quantidade de rodas, eu vou fazer 2 vezes 4, que dá 8 rodas, né? Aí ele fala na letra... E aí ficou meio trocado, né? Na letra B, se eu tiver 3 carros, né? Se eu tiver 3 carros, vão ser 3 carros. Quantas rodas vai ser no total? Cada carro tem 4 rodas, então vai ser 3 vezes 4, que dá 12. Na letra C, ele fala 8 carros. Se são 8 carros, então eu vou fazer 8 vezes 4, que dá um total de 32 rodas. E aí, na letra D, ele pergunta o seguinte, e X carros? Observe que a quantidade de carros está aqui, ó. E eu estou sempre multiplicando isso por quanto? Por 4. Então, a quantidade de carros fica sempre multiplicado por 4. Quando ele fala que são X carros, eu sei essa quantidade de carros? Não sei. Então, não tem como eu fazer esse resultado aqui. O que acontece nesse tipo de problema? A resposta não é um número, né? Nesse caso, vai ser uma expressão. Por quê? Vai ser a quantidade de carros vezes quantas rodas, né, cada carro tem. Então, nesse caso, a resposta é X vezes 4. Ou 4x. A gente sempre coloca o número na frente da letra, tá? Então, x vezes 4, que é o que a gente fez, né, baseado aqui nos outros exemplos, ou 4x, que é só arrumando, né? Mas as duas respostas, né, estão corretas. Então, nesse caso, é um exemplo, né, de que a resposta não dá para ser feita com um cálculo e uma quantidade, né? É apenas uma expressão algébrica.